Boa noite, mais uma aula nossa aqui de resistência dos materiais. Na aula de hoje eu vou falar um pouco com vocês de uma revisão do que foi a mecânica dos sólidos. Então, aquela parte de tensão e deformação, a gente vai dar uma revisada aqui com alguns exercícios para que a gente consiga avançar em toda a disciplina com esses conceitos em mente, né? Eu digo para vocês que isso é talvez a matéria mais importante que tem na faculdade aqui da engenharia mecânica, também, se fosse o caso da engenharia civil, porque aqui a gente analisa um pouco mais sobre a parte estrutural das coisas. Então, como a gente projeta alguma coisa para certos certas condições de contorno, por exemplo, eu vou projetar uma passarela que vai ficar em cima de uma rodovia. Essa passarela em cima dessa rodovia vai ter a passagem de pessoas. Então, quantas pessoas que vão passar ali? Supondo que num dia cheio vai passar 30 pessoas de uma vez, então você tem que levar isso em consideração. Você vai levar em consideração também quais são outras condições, por exemplo, se no local tem muito vento, porque o vento já sai da estática e vai para a dinâmica. E a partir disso, a gente tem que projetar essa passarela para que seja o mais seguro possível nas nossas condições financeiras, porque a gente consegue fazer um projeto muito seguro, se a gente quiser, mas é claro que isso vai deixar o projeto muito mais caro. Então, por isso que a missão do engenheiro é encontrar aquele meio termo, onde que a gente consiga fazer um projeto adequado, seguro e também que seja economicamente viável. Isso é importante para a gente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagenzinhas aqui e depois a gente já começa a revisão mesmo da nossa matéria. Porque vou mostrar aqui para vocês, depois a gente vê a parte de matéria em si. Então, estou compartilhando a minha tela aqui com vocês para terem uma noção. Onde que a gente utiliza a resistência dos materiais? Em estruturas metálicas, no caso da engenharia mecânica, né, porque você vai ser habilitado a projetar estruturas metálicas e isso é importante. A base que você vai ter para fazer essa matéria lá na frente, não sei se é no sétimo, oitavo semestre, alguma coisa assim, vocês vão, então, precisar muito dos conceitos que a gente vai ver aqui. Os conceitos que a gente vai ver aqui são essenciais para o quê? Um projeto de viga, um projeto de coluna, um projeto de ligação, tipos de ligação. Então, tudo isso aqui vai ser importante. Projeto de treliças, projeto de pórticos, tudo isso vai ser indispensável para você no futuro. Mas não é só estruturas. O que mais que a gente vai levar em consideração? Que é uma coisa muito interessante. Eixos. Isso aqui é muito utilizado na indústria mecânica. Eixos de todos os tipos possíveis. Então, a gente tem que saber como que projeta um eixo. Quais são os diâmetros que a gente tem que utilizar? Por que que existe um arredondamento em algum canto? Ou por que que ele é reto? O que um rasgo de chaveta pode causar num eixo? Por que que a gente utiliza certo tipo de material ou não outro tipo de material no nosso eixo? Tudo isso vai ser importante. Por exemplo, isso aqui é um eixo cardan, provavelmente um caminhão, e esse eixo cardan aqui, ele está sempre sujeito a uma grande torção. Vocês já viram a matéria de torção, a mecânica dos sólidos. A gente vai ver aqui também, bem rapidamente, uma aula mais para frente aí, como que a gente calculava a torção em um eixo. Então, a gente sabe que para um eixo é muito interessante a gente saber o que é o fenômeno da torção, uma flexão, talvez, já tração e compressão já é algo que não é
tão usual num eixo desses, né? Mas temos diversas aplicações aí que a gente pode precisar disso também. Então, eixos, muito interessante. Outra coisa, por exemplo, se você quiser projetar uma engrenagem. Uma engrenagem também é totalmente envolvida com a mecânica dos materiais, com a resistência dos materiais, porque o ângulo de contato vai influenciar, o material que você está utilizando aqui vai influenciar. Se você tiver uma carga de impacto, um impacto muito grande, vai influenciar aqui. Então, por exemplo, se você tiver uma carga de impacto que possa gerar a quebra de um dente aqui, você vai estragar todo o seu sistema, né? Então, tudo isso a gente vai ver à medida dessa disciplina também. O que é uma carga de impacto? Impacto seria uma carga de alta amplitude no curto espaço de tempo. Então, isso seria um impacto. Então, temos aqui as engrenagens também, que são... e qualquer outro tipo de elemento. Qualquer outro tipo de elemento a gente consegue fazer essa análise. E lá no final, eu falei para vocês que eu queria fazer uma abordagem computacional também. A abordagem computacional é diferente da abordagem analítica. A abordagem analítica, eu vou até escrever aqui para vocês lembrarem o que é isso. A abordagem analítica é essa aqui, ó. A gente tem um problema, a gente vai ter um problema muito parecido com esse aqui hoje. Esse problema, e a gente resolve isso analiticamente na mão. Então, utilizamos as equações, fazemos aqui os momentos, e a partir disso, calculamos o que é necessário. Então, essa é a solução analítica das coisas, de tensão, deformação e isso por diante. Lembro que vocês viram isso aqui em estática ou também em mecânica dos sólidos. Isso vai ser importante para a gente. Lá um pouco mais para frente na matéria, a gente vai ver isso aqui de novo, como é que resolvia isso e como que a gente pode encontrar coisas um pouco mais avançadas a partir dessa aqui, para ver se está seguro, se está ok, se não está. Então, tudo isso aqui vai ser interessante. Essa é a nossa abordagem analítica. Então, isso aqui é uma analítica. E eu quero mostrar para vocês a abordagem computacional. A abordagem computacional é aquela que você tem a sua peça modelada exatamente como ela é, não é simplificada, né? Na maioria dos casos, você consegue fazer a sua peça como ela realmente é. E, a partir disso, a gente consegue inserir as nossas condições de contorno. Condições de contorno, então, são as condições de carga, pressão, apoios, tudo isso são condições de contorno, aquilo que está circundando o nosso problema, aquilo que está fazendo parte dele. Por exemplo, se a gente for projetar essa ponte, uma análise estrutural computacional, a gente vai lá projetar nessa ponte no software 3D, pode ser o SolidWorks, que você já conhece, e a partir disso a gente insere quais são as condições de contorno e quais são elas. A gente sabe que vai ter carros passando aqui, ou pessoas, qualquer coisa no estilo, e também temos as condições de vento, condição do próprio peso da estrutura. Então, tudo isso vai ser levado em consideração para chegar na conclusão que tem locais que estão mais solicitados e locais que estão menos solicitados. Aqui, nesse método que eu chamo, que é o método dos elementos finitos, a gente tem aqui, ó, quando as cores são mais quentes, é onde está sendo mais solicitado. Quando as cores são mais frias, é onde está sendo menos solicitado. Então, geralmente, você tem que dar mais atenção para essas áreas um pouco mais quentes. Temos exemplos disso em um monte de coisas no método dos elementos finitos. Isso é para a nossa abordagem estrutural. A abordagem estrutural da estática é essa aqui. Lá, na dinâmica, a gente também consegue fazer alguma coisa, só que aí é outra parte da matéria. Mas também a gente consegue fazer por métodos elementos finitos, que é esse método. E para eu explicar para vocês, assim, rapidamente, o que é o método dos elementos finitos.
Métodos de elementos finitos se consiste no seguinte: a gente pega uma peça grande, essa peça grande é muito complexa da gente resolver ela no braço. Então, na mão, a gente vai ter que demorar muito, e muito, e muito tempo, porque é uma peça de alta complexidade geométrica para a gente. Por isso, o método dos elementos finitos vem com a seguinte finalidade: ela pega um problema muito grande e divide em probleminhas muito menores. Quer dizer, então, eu pego uma peça que é grande e vou utilizar da divisão dessa peça em pequenos elementos. É como se eu pegasse um quadradinho e fosse montando isso tudo. Pequenos quadradinhos, pequenos pontinhos, e isso fossem meus elementos. Então, essa unidade volumétrica a gente chama aqui do elemento. E já a unidade da união entre cada elemento, a gente vai chamar isso de nó. Então, qual que é a finalidade? Você resolve cada um desses nós. Então, você tem, digamos aí nessa peça, 1000 nós para resolver. Mas só que são 1000 problemas muito menores do que aquele que a gente tinha inicialmente. Então, resolvendo de pouquinho em pouquinho, o computador consegue resolver lá no final e nos dá um resultado geral. Por quê? Ele vai pegando os resultantes de cada nó aqui e imprimindo esse resultado para a gente, ó. Falando, aqui está menos solicitado, aqui está mais solicitado. Aqui está menos também, e aqui vai estar mais solicitado. Então, esse é o princípio dos elementos finitos. A gente divide o nosso equipamento, nossa peça em estudo, em pequenas partes, resolve essas pequenas partes para depois fazer um somatório desse resultado e ter um resultado mais complexo. Então, vejam aqui que é algo bem interessante de ser utilizado. No caso aqui, ó, acontece uma simplificação das peças, às vezes, porque quanto maior o nosso elemento, menos preciso vai ser nossa análise. Quanto menor o nosso elemento, mais precisa vai ser a nossa análise. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem uns elementos bem pequenininhos, provavelmente a nossa análise é melhor do que em outros casos. Aqui, ó, os elementos aqui já estão um pouquinho maiores, por isso que a gente tem uma precisão um pouco menor. Então, quanto maior o elemento, quanto menos divisões, menos preciso é. Quanto mais divisões, mais preciso você vai ser. Só que isso vem com custo computacional. Custo computacional, então você precisa ali, ó, acertar tudo direitinho no software para ele conseguir calcular. Porque um probleminha ou outro ali não vai calcular ou vai gerar um resultado que não seja típico, um resultado que não seja viável, nem seja possível. E qual que é a nossa função aqui com a parte analítica? Nossa parte analítica é para saber se aquilo faz algum sentido ou não. Porque, no final das contas, você pode trabalhar numa empresa tão grande que eles utilizem só esse método dos elementos finitos aqui para calcular. E eu falo que isso é bem normal. Em empresas grandes, você faz projetos a partir de métodos de elementos finitos, por exemplo, veículos, máquinas, a partir disso, e você tem que ser, como engenheiro, aquela parte capaz de traduzir se algo está certo ou se está errado. Então, essa aqui é a nossa principal função. É claro, sim, gente, no método dos elementos finitos tem como você também fazer uma análise de fluidos. Então, fluidos também pode ser uma análise desenvolvida pelo método dos elementos finitos. No caso aqui, a gente consegue ver também aqui fluidos, ver como que acontece o escoamento, mas você também consegue fazer outras análises bem interessantes, por exemplo, análise de impacto, de deformação, e isso é bem legal para a gente ver, porque já no passado a gente não tinha nenhuma noção disso, né, e hoje em dia a gente está avançando cada vez mais nessa parte, para que no futuro a gente possa
ter uma equivalência do que acontece na realidade com o que acontece no software que seja muito parecido, né? Então, temos diversas aplicações. Muito legais isso aqui. Ok. Então, sabendo disso, sabendo que eu quero chegar nisso lá no final com vocês, vamos, então, para a nossa apresentação, da nossa revisão da teoria. Abrindo aqui, daqui a pouco, para vocês. Vamos lá. Ok, vamos lá. Nessa primeira aula aqui de vocês, eu vou tentar abordar um pouco sobre tensão e deformação e cargas axiais, para a gente fazer uma revisãozinha do que vocês já viram. Provavelmente vocês estão com isso na cabeça, então vou fazer menos exercícios do que eu faria em outras épocas, porque eu já peguei essa turma sem ela saber isso aqui também, essa primeira parte. Então, temos aqui todos os temas que vamos ver. Tem tensão e deformação, carga axial, depois torção, flexão, cisalhamento. Agora, depois que a gente vai começar a entrar nas matérias novas. Só que isso vai ser muito rápido. Essa revisão aqui, ó, do 1 a 5, vai ser em bem menos de um mês. Então, vai ser uma aulinha aqui para cada. Uma aulinha para cada, só para a gente fazer aquela revisão, para ficar tudo na mente, tudo em dia. Depois, vamos para a transformação de tensão, projeto de viga e eixo, momento de inércia, deflexão de viga, métodos de energia e também, por fim, aquela abordagem analítica computacional. Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar os conceitos básicos. O que é a tensão normal de alguma coisa? A tensão, ela surge quando a gente tem uma força aplicada em uma certa superfície, uma certa área. Então, o conceito de força normal numa seção vai ser dividir a nossa força que está sendo aplicada na seção transversal pela área daquela seção. Lembrando que é a área da seção transversal. Eu não vou pegar essa área aqui de fora, né, essa aqui do lado, eu vou pegar a área da seção transversal que está acontecendo essa força. Então, esse aqui é o nosso conceito principal. Tensão, força sobre área. E você pode encontrar nos livros a força sendo P, não tem problema, ou F. É claro que aqui eu posso escrever F, posso escrever P, mas é a mesma coisa. A área, então, a gente designa aqui com A. O sigma, então, é o nosso símbolo de tensão. Símbolo de tensão, sigma. E essa aqui é a representação da nossa tensão média sobre essa seção. É claro que você pode ter uma tensão um pouquinho diferente numa ponta, em outra, mas só que a tensão média, que é o que a gente vai utilizar no nosso projeto, geralmente é essa aqui, ó, força sobre área. Sabendo essa que era a tensão normal, a gente também tem uma tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento é aquela que tende a fazer o corte da nossa peça. Então, ela tende a seccionar a nossa peça. Eu tenho aqui duas forças que são transversais. Nesse caso aqui, uma para baixo e uma para cima. Então, tende a fazer o quê? Essa parte da esquerda tende a ir para cima e essa parte da direita tende a ir para baixo, fazendo um corte nessa seção. Então, a gente tem essas duas forças, P e P', elas são iguais em intensidade, mas opostas no sentido. Então, a gente está aplicando essas forças, vai surgir uma tensão
nessa área aqui, ó, uma tensão de cisalhamento que eu vou chamar de tal. É claro que você pode escrever também como sigma, mas só que para eu conseguir diferenciar as duas, eu chamo ela de tal. Então, quando é sigma, para mim, geralmente é a tensão normal. Quando é tal, é a tensão de cisalhamento. Essa é a diferença que eu faço. Mas você pode escrever diferente também. Você pode escrever sigma N para normal, sigma C para cisalhamento. Não tem problema. O que acontece nesse caso aqui? A sua tensão vai variar bastante nessa seção aqui. Ó. Então, você vai ter uma tensão grande aqui, uma tensão pequena aqui. Dessa forma, a gente vai trabalhar com a tensão média, para fazer uma média disso aqui tudo. O que a gente faz? Pega essa força, que é a nossa força de corte. Força cortante é aquela que produz o cisalhamento. E divide pela seção transversal desse material aqui, desse equipamento que a gente está analisando. A partir disso, então, nossa tensão do cisalhamento médio. É exatamente a mesma coisa, a mesma fórmula da tensão normal. Então, força sobre área, mesma coisa. E a gente tem dois tipos aqui de cortes que são mais tradicionais, né? A gente tem a força de corte simples, que no caso a gente tem esse exemplo aqui de um parafuso ou um pino que está unindo duas chapas. Então, uma chapa está sendo puxada para um lado com intensidade F e a outra chapa está sendo puxada para o outro com a mesma intensidade F. Só que uma para um lado, outra para o outro. Quer dizer, então, que essa superfície aqui no meio está recebendo, está tendo uma tensão de cisalhamento. Por quê? Uma está puxando para o lado, o outro está puxando para o outro. A gente tem exatamente isso que está acontecendo. Ó, um para um lado, outro para o outro, tentando cortar a peça. Nesse caso, a gente vai calcular, então, nossa tensão de cisalhamento média a partir da força sobre a área. Então, essa aqui é a nossa força sobre a nossa área transversal aqui. E no caso, se eu tiver um cisalhamento duplo, ou um corte duplo, que a gente fala, é o seguinte, a gente tem, então, no caso, dois parafusos. Olha aqui, ó, uma chapa em cima, uma chapa embaixo, e as chapas no meio fazendo essa força. A gente tem um cisalhamento duplo. Por quê? A chapa de cima está fazendo um cisalhamento aqui e um cisalhamento aqui embaixo. Porque se a gente está puxando essa chapinha aqui do meio para a esquerda, está surgindo uma força de reação aqui para a direita. E aqui embaixo a mesma coisa. Então, cisalhamento duplo. Tem em cima e tem embaixo. E aqui a mesma coisa. Se a gente está puxando para a direita, vai surgir a força de reação para a esquerda, tanto em cima quanto aqui embaixo. Para fazer isso, qual que é a diferença? Para a gente calcular a tensão de cisalhamento média, vamos utilizar, já que tem duas áreas aqui, ó, duas áreas para sofrendo o cisalhamento, tanto em cima quanto embaixo, a gente vai dividir essa força por 2. Então, vai ser força sobre 2 dividido pela área. Que se a gente transformar aqui, ó, pegar o 2 e passar para baixo, vai ser força sobre 2 vezes a área. Onde que a gente acha a tensão de cisalhamento? Em parafuso, em pino, em ribite. Isso são os tradicionais, ou qualquer elemento que conecte outros. Por exemplo, lá nas nossas juntas da dinâmica de máquina. Elas sempre estão sujeitas ali a um cisalhamento, né? As juntas de rotação, por exemplo. Outra coisa, aos parafusos, os pinos, ribite, qualquer coisa nesse estilo, também vai ter tensão localizada nessa área. Então, você faz um furo para colocar o parafuso. E onde que esse parafuso vai estar encostando ali na sua chapa, vai gerar uma tensão também. E essa tensão pode estar localizada mais num ponto que em outro. E isso é interessante para a gente ver também. Por isso que a gente introduz uma tensão chamada tensão de esmagamento.
Essa tensão de esmagamento é o seguinte: quando eu tenho contato do meu parafuso com a área que eu fiz o furo ali na minha chapa, acontece uma distribuição de tensão aqui, ó, muito complexa. Porque o parafuso está fazendo uma força na chapa e a chapa está fazendo uma força no parafuso. Como a força não é exatamente no mesmo ponto, isso é um pouco mais complexo. E para que a gente fuja um pouco disso e simplifique o nosso problema, a gente vai encontrar, então, uma tensão chamada tensão de esmagamento. Essa tensão de esmagamento, a gente vai obter ela dividindo a carga que está sendo gerada do parafuso ali nessa chapa, dividido pela a área da projeção daquele furo. Então, não é a área dessa superfície aqui, ó, gente. A superfície é curva. Para você calcular essa área, você teria que fazer metade de um perímetro vezes essa altura. Mas só que a gente faz uma simplificação. A área projetada disso aqui, ó, como se a gente estivesse vendo em desenho técnico. Se eu estivesse olhando aqui para essa face, eu veria isso aqui como um retângulo. E a gente utiliza exatamente essa projeção, que vai ser a largura D vezes a altura T. Então, vai ser a força dividido por T vezes D. Então, T é a espessura da peça, em inglês é do thickness, e o D é do diâmetro. Então, por isso que a gente utiliza essas letras aqui. Beleza. A gente também tem uma opção de ter uma coisa chamada tensão em um plano oblíquo. Por quê? A gente tem, por exemplo, uma peça, e essa peça pode ser ligada de forma diferente. Então, ela pode ser ligada em ângulo, pode ser soldada em ângulo, alguma coisa nesse estilo. Então, dessa forma, a gente vai ter uma tensão no plano oblíquo e isso vai ser interessante para a gente. Por um acaso, se eu tivesse uma peça inteiriça e falasse assim para você, quais são as tensões num plano oblíquo a 30 graus. Então, a 30 graus, você pegaria 30 graus aqui, eu faria essa medida, e ia calcular aqui para mim quais são as tensões nesse plano. Então, eu tenho duas tensões que eu posso calcular. A tensão tensão normal, que é a tensão a 90 graus do plano, perpendicular ao plano. Quer dizer, então, que eu vou pegar esse plano e fazer uma tensão normal, que vai estar apontando aqui para baixo. Essa tensão aqui, ó. 90 graus desse plano. E tem a tensão de cisalhamento também. A tensão de cisalhamento vai ser importante para a gente também saber o corte naquele ângulo. Então, isso a gente fala que é a tensão no plano oblíquo. Tem a tensão normal e a tensão de cisalhamento. O θ é o nosso ângulo que vai ser formado do plano de corte até o plano normal à nossa área. Então, prestem atenção, isso é importante, eu já vi gente errando em prova. O ângulo sempre vai ser medido do nosso plano de corte para o nosso plano normal. Olha aqui, ó, o plano normal da nossa área inicial. Então, a gente mede ele de acordo com o plano de corte. Então, esse é o θ. E a área que a gente vai utilizar é sempre da nossa área da seção perpendicular inicial. Então, é essa área aqui, ó, sem nenhuma distorção por causa da rotação do nosso ângulo. Então, é sempre essa área aqui, ó, a zero, porque é essa área. Como que a gente calcula isso, então? Tensão normal, nesse plano vai ser a força sobre aquela área inicial, cosseno quadrado de θ. E a nossa tensão de cisalhamento vai ser a força sobre essa área, vezes seno, vezes cosseno de θ, cosseno de θ. Você tem outra fórmula para calcular isso também, gente. Não tem, se não me engano, é seno quadrado. Vai ser P sobre 2A vezes seno quadrado de seno de 2θ. Mas isso eu vou mostrar no exercício também.
Então, na hora que eu for fazer lá no exercício, não se assustem. Eu não estou utilizando essa fórmula aqui, mas eu estou utilizando outra que é exatamente a mesma coisa. Então, você pode utilizar uma ou a outra sem nenhum problema. Ok. O que a gente tem de informações a partir disso aí? Onde que acontece nossa tensão normal máxima? A tensão normal máxima, se a gente olhar aqui, ó, é aquela tensão de tração ou a tensão de compressão. Ela só vai acontecer quando o nosso ângulo for zero. Quando tiver aqui ó, sendo um corte um corte transversal aqui. Fazendo esse corte transversal, a gente consegue, então, achar qual é a tensão normal máxima. E qual seria a tensão normal máxima? Simplesmente força sobre área. Porque cosseno de zero é 1, e você sobraria só com força sobre área. A gente voltaria lá naquela parte nossa do início. E a partir disso também, se a gente analisar aqui, qual que vai ser o maior valor de tensão de cisalhamento que a gente vai ter a partir do ângulo? O ângulo que vai dar o maior valor aqui vai ser o ângulo de 45 graus. Quer dizer, então, que nossa tensão de cisalhamento máximo vai ser 45 graus. Então, a tensão normal, 0 graus. A tensão de cisalhamento máxima, 45 graus. Por onde que a gente consegue ver coisas nesse estilo? Por um acaso, se você for em alguma construção aí que não ficou muito boa, você olha para uma parede e vai ter um trincado, esse trincado tem a tendência de seguir o ângulo de 45 graus. Porque 45 graus é onde que acontece a tensão de cisalhamento máxima. Então, vocês podem olhar isso aí em construções, em paredes. Os trincados que acontecem aí, geralmente é 45 graus. Por causa disso. Beleza. Aqui eu tenho um elemento nosso, um mini elemento, é como se eu tivesse pegado um elementinho aqui dentro disso, do nosso problema, e eu vou analisar quais são as tensões que estão acontecendo aqui no nosso elemento. Então, a gente pega esse cubo centrado lá, vou chamar de sigma x a minha tensão normal aplicado no eixo x. Também, sigma y, a tensão normal no eixo y. Sigma z, a tensão normal no eixo z. E agora, o que é tal yx? Tal xy? São as tensões de cisalhamento. Provocadas do eixo x no eixo y, no eixo y no eixo x, e assim consequentemente, né? Então, a gente tem aqui o tal XY, o tal XZ, que são os componentes Y e Z da tensão de cisalhamento nessa fase. Então, temos aqui, ó, os tau são as tensões de cisalhamento e os sigma as tensões normais. O que isso é importante para a gente? Não é sempre que a gente tem um problema tão bonitinho assim. Esse problema tão bonitinho, o que a gente não tem? Né? A gente não tem nenhuma força aqui para cima, nem para baixo, nenhuma força num certo ângulo aqui. Então, isso vai gerar para mim só uma tensão normal aqui nesse eixo. Mas, quando a gente tem problemas mais complexos, que vai ser a maioria dos nossos problemas, a gente vai encontrar sigma y, sigma z, sigma x. Então, todos esses aqui vão ser encontrados no nosso elemento de estudo. E, por fim, aqui, antes da gente começar a fazer exercícios, vamos, então, lembrar que é um coeficiente de segurança, o fator de segurança. Quando eu falo isso para vocês, coeficiente de segurança, vocês têm que ter em mente que é um nome bem óbvio, né? Por que a gente utiliza coeficiente de segurança? É para que nossas estruturas, nossos projetos tenham uma margem de segurança. Essa margem é aquilo que ele pode ser superdimensionado. Então, a gente poderia falar o seguinte: olha,
eu consigo, vamos supor aqui com minha meia, eu consigo que essa meia suporte essa força que eu estou fazendo aqui. Mas só que eu posso pegar outra meia, juntar as duas e falar assim, olha, eu estou utilizando 2 vezes isso para que tenha segurança. Então, nesse caso aqui, eu teria uma margem de segurança de 2. Porque com 1, eu tenho segurança, beleza. Mas com 2, eu tenho 2 vezes essa segurança. Então, nosso coeficiente de segurança seria de 2, nesse caso. Beleza. Uma coisa importante o que é a carga limite? É aquela carga que a gente espera que nosso elemento vai falhar. Por exemplo, se eu puxar até aqui, vai falhar. Então, essa é a minha carga limite. Mais ou menos isso. E o que a gente faz? A gente não pode atingir essa carga limite. Se a gente atinge essa carga limite, nosso projeto provavelmente vai falhar. Por isso que a gente coloca um coeficiente de segurança que é calculado o quê? Qual que é a nossa carga limite dividido pela nossa carga admissível. Então, por exemplo, nós temos nosso elemento ali, projetei isso aqui, consegue aguentar 100 newtons. 100 newtons é o máximo que isso consegue aguentar. E o projeto que ela foi inserida precisa só de 50 newtons, porque é como se eu pegasse esse negocinho aqui, se aqui fosse 50 newtons. Então, ela suporta 100 newtons, mas só que o meu recipiente aqui tem só 50. Quer dizer, então, que ela está 2 vezes mais segura. Ela tem um coeficiente de segurança de 2 vezes. Seria esse cálculo aqui, Carga limite dela, 100 newtons. Carga admissível, a carga do peso que você está colocando, que é 50. No caso, teria um coeficiente de segurança de 2. Beleza. Quando a gente trabalha na engenharia, isso aqui é muito utilizado em todas as coisas que a gente vai fazer, algumas mais, outras menos. Né? Por exemplo, quando a gente vai colocar coeficiente de segurança na aviação, é um coeficiente de segurança muito mais alto do que a gente vai colocar numa parede ou em alguma coisa no estilo, porque é muito diferente, né? O caso da aviação, o caso estrutural residencial, né? Então, a gente tem muitas incertezas também no nosso projeto. Por exemplo, se eu fosse um engenheiro civil, fosse projetar um prédio e projetasse a cobertura desse prédio, e nessa cobertura eu projeto para ter 20 pessoas no máximo. E por um acaso, acontece de um dia de aparecer 50 pessoas lá nesse local. O que vai acontecer? Você vai deixar o seu projeto falhar por conta que você não previu isso? Então, não é algo viável. Por isso que a gente utiliza o coeficiente de segurança. Nesse caso aí, a gente prevê o imprevisível, que é aquilo assim, eu realmente não sei o que o cliente vai fazer, vou supor o pior possível e, a partir disso, eu vou projetar alguma coisa. Eu, trabalhando também numa empresa de triciclo, eles sempre falavam, olha, o que você pensar que o cliente vai fazer com o nosso triciclo, ele vai fazer muito pior. Então, é basicamente isso. Você tem que pensar no pior caso que pode acontecer, e a partir disso você faz um projeto assim, viável, considerando o coeficiente de segurança, para tentar prever alguma coisa naquele estilo. É mais ou menos assim. Nesse caso do triciclo era o seguinte, né? A capacidade de carga era 200 quilos, só que eles falavam assim, tem gente que coloca 400, 500, e não tá nem aí. E é isso. Tá escrito lá que é para 200 quilos, mas mesmo assim o povo coloca mais e anda, né? Aqui eu tenho uma tabelinha para vocês darem uma olhada aí no que é interessante para a gente utilizar de coeficiente de segurança. Temos aqui, então, o coeficiente de 1,2 a 1,5.
Quando a gente utiliza isso, é quando a gente conhece exatamente o que vai acontecer no local. Não vai mudar nada daquilo. Se não vai mudar nada daquilo, então, coeficiente de segurança de 20%, 50%, tá ok, tranquilo. Então, por isso que a gente utiliza esse baixo. Mas, quando a gente vem aqui num intermediário, ó, de 2,5 a 3, quer dizer, então, que nossa barra, por exemplo, está 3 vezes maior do que poderia ser. É porque a gente não conhece muito bem como é que vai trabalhar aquilo ali. E a gente não conhece muito os materiais ou o ambiente que ela vai ser inserida. Por isso que é difícil. E lá nos piores casos, né, que a gente utiliza um coeficiente de segurança de 400% ou 500%, é quando a gente não conhece quase nada do nosso carregamento. Então, eu não sei como que vai ser o local que vão colocar aquilo, não sei em que condições que vão estar inseridos. O material que está sendo projetado isso é muito pouco ensaiado, então não tenho conhecimento do material que me foi disponibilizado aqui. Por isso, então, você tem que utilizar um coeficiente de segurança bem alto nesses casos. Agora, vamos para os exercícios. Vamos lá. Tem aqui um primeiro exercício que eu não vou fazer com vocês, porque vou fazer outros exercícios, mas eu vou cobrar de vocês na semana que vem, quem eu vou conversar um pouquinho com vocês sempre nas aulas, né? E eu vou sortear aleatoriamente quem tiver sabendo como é que resolve o exercício. Esse exercício aqui em si, eu vou pontuar já com uma pontuaçãozinha que seja extra, para incentivar vocês sempre a estudar. Então, primeira coisa, vocês vão ter esse exercício aqui para semana que vem me trazer alguma coisa sobre ele, né? Então, eu vou sortear quem tiver aqui na aula, e se você conseguir me ensinar para a turma como é que a gente faz, como é que a gente faz esse exercício, então você ganha uma pontuaçãozinha extra. Nesse caso aqui é um exercício de uma barra AB e BC, que tem uma seção transversal aqui retangular, nesse caso, uma seção transversal aqui circular, nesse caso. E ele tem essas dimensões que estão apresentadas aqui, com essa carga. O que eu quero que você calcule? Eu quero que você calcule qual vai ser a força em AB, qual a força nessa barra B e qual a força nessa barra BC. Eu esqueci de colocar isso, mas eu vou modificar isso agora mesmo. AB e BC. Só um minutinho que eu já coloco isso. Então, isso aí, ó. Eu quero que você calcule qual é a força em AB e qual é a força em BC. Como que você vai fazer isso? Então, minhas dicas aí. Inicialmente, você vai ter que fazer momentos. Pode fazer um momento aqui em C. Você vai achar alguma outra variável. Você tem as reações aqui, ó. Você tem reação tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui é a mesma coisa, na horizontal e na vertical. A partir disso, você vai fazer o quê? Momento em C, depois soma das forças em X, depois soma das forças em Y, depois momento em A. A partir disso, você vai ter que fazer uma proporção para achar qual que é a força em BC e em AB. É basicamente isso. Então, semana que vem, na segunda-feira, eu já vou conversar com vocês sobre isso. Então, quem tiver interesse, estudem a resolver esse exercício que eu posso perguntar a vocês e ganhar um pontinho extra. E sempre vou fazendo isso nas outras aulas também. Agora, eu vou fazer outro exercício que é um pouquinho
mais simples que é baseado naquele lá. Eu já estou dando até uma resposta aqui para vocês. Ó. Vocês podem conferir a resposta. A força que está agindo aqui em BC vai ser de 50 kN. Vocês podem conferir se está certo. Supondo aquele exercício lá que a gente tem, ou aquele exemplo 1, está ali atrás. Vamos supor que essa barra BC seja feita de aço e tem uma tensão máxima admissível de 165 megapascal. Então, o máximo que ela consegue aguentar é 165 megapascal. E a força que está sobre ela é 50 kilonewtons. E eu estou te perguntando assim, essa barra aqui consegue suportar essa carga que está sendo apresentada aqui, essa força que foi resultante, eu quero saber se ela é segura ou se não é. Então, deem uma olhada nisso aqui, ó, deem uma olhada no problema, ó, diâmetro de 20 milímetros, temos aqui 50 kN, 165 megapascal. Eu resolvi esse exercício num vídeo e eu vou mostrar ele para vocês. Aí vocês me falem se gostam desse formato de eu resolvendo passo a passo. Só um minutinho aqui que eu estou colocando para rodar. Então, eu vou tirar minha imagem aqui, que vocês possam ver. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar também sobre o exercício. Beleza, pessoal? Bora lá fazer esse exemplo aí, exemplo 2. Está falando para a gente considerar essa estrutura que está na imagem e o que a gente tem que fazer. Verificar se a nossa barra BC ela consegue suportar essas tensões que estão ocorrendo nela, sendo que ela tem uma tensão admissível de 165 megapascal. Então, a gente tem que ver se respeita essa tensão admissível. Inicialmente, vou escrever aqui, ó, tensão admissível é 165 megapascal. E o que a gente sabe é que a força nessa barra BC, ou seja, força na barra BC, vai ser de 50 kilonewtons. Então, 50 kilonewtons. Ou 50 vezes 10 a terceira newtons. Então, isso aqui é o principal para a gente resolver esse exercício. A partir disso, a gente só vai utilizar outros dados que a gente tem. Por exemplo, está lá escrito também na imagem que o diâmetro dessa nossa barra BC, então, o diâmetro BC é de 20 milímetros. 20 milímetros. Com isso, a gente consegue calcular a área também. Então, já sabemos a força, já sabemos qual é a tensão admissível, e agora a gente consegue calcular a área também. Então, vamos para nossa área. Primeira coisa, determinando a área. Então, determinando a área. Qual que é a fórmula da área de uma área circular? É πr ao quadrado. Então, área igual π vezes r ao quadrado, ou π d sobre 2 ao quadrado. Isso aqui. Então, essa aqui é a nossa fórmula. Para a gente resolver isso, é só substituir π vezes o d sobre 2, então seria, aqui no caso, 20 dividido por 2 ao quadrado. E isso daria aqui para a gente, vamos lá fazer essa.
escrever aqui a equação. Pi vezes... Vou passar isso aqui para metro logo de uma vez. Então, 20 milímetros para metro. Vamos lá, passar 0,0. Aqui, ó, 0,2 metros é 20 centímetros. 0,02, 2 centímetros, 20 milímetros. Então, 0,02. Isso vai ser dividido por 2. E isso tudo elevado ao quadrado. Então, esse aqui é o nosso resultado 3,14. 3,14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, essa é a nossa área. Com ela, a gente vai achar outras coisas do nosso exercício. Então, vamos lá para o final. Nossa fórmula mais conhecida da engenharia, então, seria a tensão, que é força sobre área. Fazendo, então, isso aí, a força vai ser a força que está lá na nossa barra PC, que é os 50 kN. 50 vezes 10 a terceira, dividido por 3,14 vezes 10 a menos 4. Fazendo essa conta, então, olha aqui. Vou pegar 50 vezes 10 a terceira. Na verdade, vou colocar tudo isso aqui entre parênteses primeiro. 50 vezes 10 a terceira. Isso dividido por essa resposta aqui que a gente achou. Então, dividido por essa resposta. No caso, a gente vai achar aqui 159 megapascal. Porque, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois do 159. Então, a gente vai achar aqui, ó, 159,15 megapascal. A nossa tensão admissível é de 165. E a tensão está ali é 159. Então, quer dizer que está ok. Né? A barra vai suportar. Então, temos aqui o primeiro exemplinho mais simples. Agora, se por um acaso eu quisesse modificar um pouquinho esse exemplo e falar, olha, a tensão admissível nesse caso não vai ser mais de 165. Então, quero modificar. Falando que a tensão admissível agora é, no caso, 100 megapascal. Então, vamos ver o que acontece com o nosso projeto, 100 megapascal. Então, a gente modificou bastante, saiu de 165 para 100. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que modificar a nossa geometria para se adequar a isso, né? Então, nossa fórmula, qual que é? A tensão admissível é igual força sobre área. A força não vai mudar. A força é exatamente a mesma. E a tensão admissível a gente tem. A única coisa que a gente vai ter que encontrar é essa área. Qual vai ser a área nova que vamos ter que usar? Então, no caso aqui, ó, vou isolar a área. Vai ser igual força sobre tensão admissível. Que no caso aqui a força é 50 vezes 10 terceira, dividido pela tensão admissível de 100 megapascal. Então, 100 vezes 10 a sexta, no caso. Beleza. E a área é πr ao quadrado. O que a gente vai ter que fazer, então? O π, a gente está aqui, ó, desse lado, a gente vai passar para cá. Aqui, ó, lembrem, a área é πr ao quadrado. Quer dizer, então, que o π eu vou passar para o outro lado. Aqui, ó, no caso, a gente vai pôr o π aqui. O π está aqui. E vai sobrar com r quadrado desse lado. Então,
No final das contas, vamos ter isso aqui, ó. R vai ser raiz quadrada de 50 vezes 10 a terceira, dividido por 100 vezes 10 a sexta vezes π. E isso vai dar o valor daquele raio, ou seja, o valor que eu vou ter que modificar a minha barra para que eu consiga, então, fazer com que ela aguente, tenha essa tensão admissível aqui. Então, fazendo essa conta, eu não preciso fazer essa conta aqui, eu já tenho o resultado, mas se eu fizesse essa conta, daria a mesma coisa aqui. O nosso raio, no caso aqui, daria 25,2 milímetros. Então, no caso, isso aqui era o diâmetro, gente. Isso aqui, vou ter que multiplicar por... isso aqui foi o raio, né, que eu achei que era 12,70, 12,60. Isso aqui era o raio. Multiplicando isso aqui por 2, então a gente acha o diâmetro. Só lembrando, ó, com essa equação eu achei isso aqui. Depois multipliquei por 2 vezes 2 para achar o diâmetro. Então, achei qual que é o diâmetro desse exercício aí, nesse caso hipotético também. Beleza, vamos lá para o próximo exercício para a gente fazer isso também. Temos mais exercícios. Esse exercício aqui eu também vou deixar. Vamos fazer o exercício número 4. Os componentes de madeira A e B, esse é o A e esse é o B, devem ser unidos por cobre-juntas de madeira compensada, serão totalmente coladas à superfície de contato. Então, estou unindo essa placa com essas juntas aqui que ficam aqui do lado externo. Estão coladas. Como parte do projeto de junção, e sabendo que existe uma folga entre essas extremidades aqui, ó, essa folga de 6 milímetros, determine o comprimento L, esse comprimento L mínimo que seja permitido para que a tensão de cisalhamento média nessa cola, nessas áreas aqui dessas colas, não exceda 700 kPa. Então, eu tenho aqui a força, tem essas dimensões, eu quero saber qual que é esse L mínimo para que ela suporte essa tensão de cisalhamento média aqui. Então, vamos lá para resolver esse exercício também. Então, vamos para o próximo exercício, que já é esse exemplo 4, vou fazer com vocês. Aqui no caso eu já fiz, então eu vou comentando o que eu fiz aqui no exercício. Primeira coisa, a gente sabe que tem uma componente de madeira, uma A e uma B. Essas componentes A e B estão sujeitas a 15 kN de força, né, puxando elas. E a gente tem duas tirinhas de madeira aí coladas para sustentar isso tudo. Quer dizer, então, que eu tenho uma fonte de tensão onde está acontecendo essa cola, uma tensão de cisalhamento, de corte. Quer dizer, então, que vamos ter que calcular qual é essa área mínima que a gente precisa para conseguir resistir à tensão máxima de 700 kPa. Então, a tensão de cisalhamento máxima que não pode ser excedida é 700 kPa. E o que a gente tem no exercício? A gente tem no exercício que cada parte A e B, então essa é a A, essa é a B, cada uma delas está sendo solicitada com 15
quilonewtons. Então, para esse lado, para esse lado, 15 quilonewtons. Quer dizer, então, que a área de cima vai conseguir suportar metade dessa parte e a área de baixo mais metade. Quer dizer, então, que aqui, ó, nessa parte, vai ficar 7,5 quilonewtons. Nessa outra parte, mais 7,5. E do outro lado, a mesma coisa. Aqui, 7,5 e mais aqui, 7,5 também. Porque temos 4 áreas. Então, 1, 2, 3, 4. E elas estão sujeitas, cada par de áreas está sujeita a 15 kN. Por isso que a gente pega essa carga de 15 kN e divide ela por 2 para achar 7.500 N. Então, essa é a força que está que está acontecendo nessa área de contato. Em cada área de contato é 7.500 N. Isso é o principal. Depois, a gente tem que levar em consideração que L é essa distância aqui, ó, que é o que a gente quer achar. L é a distância dessas tiras que a gente está usando para colar. E G é esse gap aqui no meio, essa distância entre uma para outra. Então, o G é isso que está aqui no meio. Então, eu vou chamar de L. L vai ser essa distância que vai ser colada. Então, o L vai ser a distância daqui até aqui, ó. Então, isso é o L, a área que vai estar colada nas minhas tiras de madeira. Quer dizer, então, isso é o L. E do outro lado é L também, da mesma forma. Então, se vocês forem olhar aqui com mais atenção, o que é o L grande? Vai ser um Lzinho, que é esse Lzinho aqui, mais esse G que está no meio, mais esse outro L aqui. Se a gente fizer essa soma dos três, dá exatamente o nosso L maiúsculo, que é o que a gente quer. Então, L maiúsculo vai ser o Lzinho mais o G mais o Lzinho. Beleza. Agora, avançando. Temos aqui que é a fórmula da tensão. Tensão, então, é força sobre área. Cisalhamento também. Força, ok? E o que é a área? Eu vou chamar a área que está colada. Então, a gente sabe que um lado dessa área vai ser L. Então, supondo aqui, ó, que eu tenho essa é a minha área colada. Ó, eu vou colocar ela em 3D aqui para vocês. Então, vamos supor que a minha área colada é essa aqui, ó. Então, isso aqui vai ser a minha área colada ali, ó, fazendo isso. Então, essa distância aqui é o Lzinho, e essa daqui eu vou chamar de W. Então, a área disso vai ser L vezes W. Fazendo essa área aqui, L vezes W, ela também aqui embaixo. Só substituir a área por isso. Agora, vamos lá. Como que a gente vai achar esse L? Qual que é o L que a gente precisa? Né? Porque se a gente acha o L, a gente acha o L maiúsculo. Fazendo, então, qual que é a tensão máxima que a gente pode ter no exercício? 700 kPa. Está lá escrito para a gente. Eu vou isolar o Lzinho. Então, passo o Lzinho para cima e passo o tal para baixo. Então, vai ficar Lzinho, força sobre tal vezes W. Substituindo meus valores, o que eu tenho? 7.500 é a minha força em cada uma delas. 700 kPa, por isso que é o 10⁻³ aqui, ó, vai ser de acordo com a sua tensão máxima. E o W é o seu lado aqui, ó, 0,075, que está no exercício. Então, esse aqui vem do exercício, que é W igual 75 milímetros. Está lá escrito para a gente. Substituindo nossos valores aqui, a gente calcula que o Lzinho vale 0,14 metros, ou 142 milímetros. Quer dizer, então,
que eu só preciso, então, substituir na fórmula do meu L grande para achar essa distância. Olha aqui, ó. Então, 142 vezes 2, por isso que eu tenho dois L's aqui, ó. Um L aqui, um outro L aqui. Aqui, ó. Um L aqui, um outro L aqui, por isso que é 2 vezes o 142. 2 vezes o 142, mais a distância do G, que é a distância que fica entre essas tiras. Então, mais os 6 milímetros. No final das contas, eu vou achar o 292 milímetros. Isso é o tamanho mínimo que a gente necessita nesse exemplo aí, para que não seja ultrapassado a tensão de cisalhamento máximo de 700 kPa. Então, achamos o valor para isso. Beleza. A gente tem até mais um exercício para ser feito. Vamos só ver se dá tempo. Vou ver se vai dar tempo. Eu tenho esse exercício aqui. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se eu resolvo esse exercício em menos tempo. Acho que sim, vai dar tempo. Então, eu vou colocar ele aí para vocês. Vocês estão vendo aí a apresentação. Essa carga P está nessa nossa peça de madeira, que ela é unida por uma cola nesse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de 60 graus está fazendo um plano oblíquo nessa peça, que está sendo sujeita a essa força, e eu quero que você calcule a tensão normal e a tensão de cisalhamento. A única diferença é que eu tenho outra versão do livro aqui, e esse valor aqui é 75 e 125. A única diferença é essa, porque a minha versão do livro é outra. É em inglês e aí não é exatamente os mesmos valores. Mas vamos lá, então, fazer essa apresentação. Vamos lá para o próximo exercício, que é dessa carga nesse plano oblíquo. A gente tem como calcular as tensões no plano oblíquo também. E a partir disso, vamos então fazer esse exercício. Eu falei lá para vocês que é uma carga de 6.227 newtons. Essa carga é suportada por esses dois elementos nessa madeira de seção transversal, que está unido aí, mostrado na imagem para vocês. Eu quero saber qual que é a tensão normal e a tensão de cisalhamento dessa peça, dessa emenda que está colada. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí. Primeira coisa, vamos escrever quais das informações que a gente tem. Primeira informação, o P. O que é o P? Vai ser 6.227. Beleza. Temos também o que é o nosso ângulo aqui do nosso plano. Só que a gente tem que ter em mente que o nosso ângulo sempre vai ser medido em relação a esse plano normal aqui, ó. Então, o nosso ângulo, na verdade, é esse aqui, ó, e não 60. Por isso, a gente tem que fazer esse cálculo. O nosso θ vai ser 90 menos 60. Vou escrever errado aqui, mas 90 menos 60, que vai dar os 30 graus. Então, é esse o ângulo que a gente vai utilizar. Agora, outra coisa que a gente vai ter que fazer, a área. Então, vamos calcular a área. A área, então, base vezes altura, 125 vezes 75. 0,125 metros vezes
0,075 metros. Então, essa vai ser a nossa área. Fazendo esse cálculo aí, 0,125 vezes 0,075 vai dar 0,0093. Então, 0,009375 metros quadrados. Essa é a nossa área para utilizar no exercício. Depois, só utilizar então quais são as nossas fórmulas para a tensão normal e tensão de sinceramento. A tensão normal, se vocês se recordam aí, vai ser P, que é a força, pode ser P ou F, tanto faz do jeito que você escreve. Cosseno quadrado de θ, dividido pela área. E também, nossa tensão de cisalhamento vai ser P seno de 2θ, dividido também por 2 vezes a área. Então, é isso que a gente precisa calcular. Só substituir na fórmula, a gente já consegue fazer isso tudo. Primeiro, tensão normal. Tensão normal. A força aqui que a gente tem vai ser, no caso, o que está sendo dado no exercício, 6.227 vezes cosseno quadrado de θ, que é 30 graus. Isso dividido pela área que a gente acabou de calcular também. No caso aqui eu vou passar para a notação científica. Então, 9,375 vezes 10 a menos 3. Só passei isso aqui para a notação científica para ficar mais fácil. Fazendo esse cálculo aí, quanto que a gente dá? 6.227 vezes cosseno de 30, cosseno quadrado, ok, dividido por 0,009375. Deixa eu ver se só conferir aqui se o meu modo aqui está correto. Não está. Eu estava calculando em radianos, gente. É degrees, que no caso são graus. Então, calculando agora está certo. Segundo resultado aqui que está certo. Vamos achar, então, 498,159 kPa. Ou 0,498 megapascal. É porque a nossa unidade padrão aqui de tensão costuma ser um megapascal, por isso que eu coloquei em megapascal. E agora vamos calcular o próximo, tensão de cisalhamento. Vai ser o tal. No caso aqui, então, vai ser 6.227 vezes seno de 2 vezes o 30, dividido por 2 vezes a área de 9,375 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta aí, vamos lá. 6.227 vezes seno de 60, isso tudo dividido por 2 vezes 0,00937. Então, a gente acha que o valor também, colocando em megapascal, eu poderia deixar em quilopascal, mas eu vou colocar em megapascal, 0,28, vou arredondar, 288 megapascal. Quer dizer, então, que a gente achou
para esse plano aí que está colado, que é esse plano que está a 60 graus aqui dessa referência de baixo e 30 da nossa referência. E a partir dele, temos as tensões normais. Qual a tensão normal aqui? Qual a tensão de cisalhamento? Vocês veem a tensão normal a um plano, aquela que é a 90 graus do plano, e a tensão de cisalhamento, aquela que promove o corte em si. Então, achamos essas duas para o nosso exercício. Beleza, pessoal? O que vocês acharam desse método aí de resolução de exercício? Por favor, comentários. Espero os comentários aí. Comentários, por favor. Não é possível que só uma ou duas pessoas respondam. Eu quero todo mundo respondendo o que achou, se acha melhor, se acha pior, e assim por diante. Vamos lá. Ok. Vai ter uma... Fazer ao vivo é muito complicado, gente. Eu não tenho câmera para fazer ao vivo. Não tenho absolutamente nenhum equipamento para fazer isso ao vivo. Então, infelizmente, não dá certo. Por isso que não tem como. Por isso que eu faço a gravação. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar ao vivo, que vai dar certo, né? Tem essa forma de resolver exercício e tem aquela de fazer sempre nos slides, né? Passo a passo, né? Mas o que vocês acharem melhor, eu posso tentar fazer para vocês. No caso, então, vou encerrar essa gravação, só vou conversar sobre a chamada agorinha com vocês.